boa tarde para você que reservou aí um momento na sua tarde para estar comigo aqui, para a gente se reunir e falar daquilo que a gente mais ama, negócios. E hoje, para falar de negócios, eu trouxe uma mulher maravilhosa, uma empresária de sucesso que vocês vão amar conhecer. Não só pela trajetória dela, mas por tudo aquilo que ela também traz para o mundo do empreendedorismo. Mas isso eu vou te falar já já, depois dos comerciais. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. E estamos de volta no Café com Gosto de Cláudia Moia, pela D3 Mais TV, a TV de toda a família. E se você está gostando do meu conteúdo, se você está gostando do que a gente está trazendo para vocês, curta, comente, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer para a gente trazer bastante conteúdo de qualidade. E se você também quer participar, ou se você quer me falar o que você gostaria de ver, entre em contato comigo no direct e a gente conversa e a gente traz para você aquilo que você quer ver. E continuando aqui, né, com o programa de hoje, que eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito, que é uma mulher. Eu trabalho com mulheres, então eu amo, né, esse universo feminino, o poder que a mulher tem de se reinventar, de acrescentar na sociedade, de ajudar, né, em todas as áreas. Então, eu não poderia deixar de convidar uma empresária de sucesso, uma mulher que é empreendedora, que é mãe, né, e que tem aí uma carreira brilhante e que nós vamos hoje conhecer um pouquinho mais dela, que é a Margarete Hensler. Isso. Muito obrigada, Margarete, por estar comigo hoje aqui à tarde no Café com Gosto de Cláudia Moia, trazendo aí esse universo feminino, empreendedorismo também, para as pessoas que já estão, para as pessoas que querem começar um negócio, né? Que às vezes precisa só de um empurrãozinho, de uma ideia, e às vezes a gente consegue trazer aqui. Graças a Deus, a gente está tendo um feedback bem bacana e eu tenho certeza que só vai agregar e acrescentar muito mais hoje aqui no nosso programa. Muito obrigada. É isso, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da minha história, né? Porque as histórias inspiram e através de inspiração de outras mulheres, porque eu vou te falar, eu era extremamente tímida, eu nunca me vi no mundo empreendedor, até pelo fato de ser muito tímida, mas vendo histórias de mulheres que cresceram na vida, foi onde eu tomei coragem e também decidi empreender. Exatamente, porque a gente pensa assim, eu quero fazer, mas se você não fizer, não vai sair do lugar. É verdade. Então a gente tem mesmo com vergonha, vai com vergonha, tem medo, vai com medo, Exatamente. mas vai. Vai, tem que ir, né? Tem que ir, senão você não consegue realizar. Sonhar é muito maravilhoso, mas a gente tem que acordar para realizar também, né? Exatamente. E me conta um pouquinho, Margarete, como é que começou, como é que você sentiu o desejo de empreender? Qual foi a luzinha que chegou assim na sua vida? Você falou assim, não, é isso que eu quero. Bom, na verdade, como eu falei, eu sempre fui muito tímida e comecei a namorar cedo, né, com 17 anos. Estou desde os 17 anos com o meu marido e ele sempre foi muito sonhador. E eu muito tímida, recatada, né? Então, no começo, eu acabei começando a entrar nesse mundo por conta dele, né? Que ele ia, só que era assim, ele ia e eu ficava por trás dele, né? Eu não aparecia, eu era aquela pessoa tímida. Só que aí depois eu comecei a ter informação. Comecei a participar de eventos, conversar com outras pessoas, ter treinamento de capacitação. E aí foi quando eu vi que eu podia mais.
né? Tanto que eu falo, quem tem informação domina a situação. Essa frase ficou marcada para mim por conta disso, porque através de informação foi me dando segurança para poder fazer alguma coisa. Só que, olha só, o que realmente foi o pontapé para minha decisão de fazer mesmo, de começar a trabalhar, de tomar a frente de um negócio, foi num momento muito difícil da minha vida, que o meu relacionamento acabou. Olha. O meu marido, ele terminou o casamento e nesse momento eu falei assim, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu me vi perdida. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu larguei a minha profissão, que eu era contadora de uma empresa, larguei a minha profissão, larguei tudo, na época até para correr atrás dos sonhos do meu marido. E aí quando ele terminou, eu me vi perdida. E aí foi quando eu tomei a decisão, falei assim, olha, a partir de hoje, lógico, depois de alguns dias sofrendo, né? Teve aquele momento assim, de luto, de sofrimento e tudo mais. Não é fácil, né? Exato, né? E eu tomei a decisão, falei assim, não, a partir de hoje eu vou ser a mulher que, eu falo assim, a mulher que todo homem vai querer ter do lado. Uhum. Eu vou ser a mulher que toda mulher quer ser e eu vou prosperar. Olha. E ali, naquele dia, eu comecei a trabalhar de uma forma que eu nunca tinha trabalhado na vida. Deixei de lado a timidez, deixei de lado o medo, porque o medo nos paralisa. Paralisa. Né? Então, deixei de lado o medo e comecei, então, a fazer o trabalho da maneira que tinha feito. Eu trabalhava, na época, eu estava empreendendo no modelo de negócio do marketing de relacionamento e venda direta, porque, principalmente para quem nunca empreendeu e não sabe por onde começar, é uma grande ferramenta, porque dentro desse modelo de negócio ele te proporciona começar a empreender com baixo investimento, risco zero e o melhor de tudo, você tem treinamentos para desenvolver todas as habilidades necessárias para se tornar uma grande empresária no mercado. E a principal habilidade é a habilidade de venda, que eu odiava vender. Tanto que eu falo, né, que nem todo vendedor é um empreendedor, mas todo empreendedor é um vendedor. Então, se você quer começar a empreender, por onde você tem que começar? Vendendo. Vendendo. Você precisa começar a vender alguma coisa. Porque se você não conseguir vender algo, você não vai conseguir vender o seu negócio, você não vai conseguir vender a sua ideia e você não vai prosperar. Verdade. Né? E a venda direta e o marketing de relacionamento me proporcionou isso. E aí eu comecei a aprender a vender, fui quebrando os paradigmas. Eu batia de porta em porta, menina, para vender perfume. Ia de porta em porta vendendo perfume para poder aprender a vender e precisar do dinheiro, porque na época eu precisava muito de dinheiro, né? Uhum. E aí essa minha transformação, olha só que legal, essa minha transformação de comportamento, porque assim, eu era muito tímida, era travada e a timidez, eu tinha baixíssima autoestima. E isso, dentro do meu relacionamento, me fazia ser uma ciumenta possessiva, que eu também deixava um ambiente desagradável, carregado, né? E aí meu marido começou a ver a mudança de comportamento e ele foi se atraindo de novo por mim. E aí a gente voltou. Olha só que legal, né? A gente voltou, mas assim, foi um término muito rápido, de 15 dias também. Não foi algo que ficou meses, anos, não. Foi um término rápido, mas foi o suficiente para acender aquela autoestima que eu precisava, que estava escondida atrás do meu marido, né? E a vontade de vencer e querer ter algo a mais que dependesse de mim. E aí que eu comecei, de fato, a fazer um negócio da maneira que deveria ser feito. Que bacana, Margarete. Isso é muito bom porque inspira muitas pessoas que são tímidas. Tem muitas pessoas que são tímidas, né? E a gente precisa romper barreiras para poder alavancar e conquistar nossos sonhos. Você quer saber como você pode fazer isso? Romper barreiras para alcançar os seus sonhos? Então continue comigo. Logo, depois do comercial, a gente volta falando sobre isso.
voltamos aqui no Café com Gosto de Cláudia Moya, pela D3 Mais TV, a TV de toda a família. E não esquece, gente, de curtir, de comentar, de compartilhar, porque às vezes esse conteúdo pode estar ajudando alguém que está querendo aí começar, não sabe como. E é exatamente isso que nós estamos trazendo hoje aqui, como começar um negócio do zero, como romper barreiras. A Margarete, ela estava falando aqui, né, para quem está pegando agora, que ela era muito tímida, que ela não sabia falar, que ela tinha medo, que o medo travou muito ela. Mas ela foi uma mulher que conseguiu romper a própria barreira e vencer a si mesmo, é a maior de todas as vitórias. Exato. E uma forma de você romper essa barreira, né, é de fato enfrentar esse medo. Porque a gente fala, né, atrás do medo é onde está todo o sucesso, a felicidade, a prosperidade, aquilo que você mais encontra, aquilo que você mais almeja, né? Então é importante você ultrapassar essa barreira do medo. E eu falo, e a única maneira de ultrapassar a barreira do medo é fazer mesmo com medo. Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Eu tenho outra de 2 anos. E eu falo o seguinte para elas, falo assim, você sabia que a pessoa que é corajosa, na verdade, ela não é aquela pessoa que não tem medo. A pessoa corajosa, ela tem medo e tem muito medo. Só que a única diferença é que a coragem, ela faz mesmo com medo, né? E foi esse grande diferencial. E eu vou te falar uma outra coisa, o que vai fazer você ultrapassar o seu medo é você ter um desejo ardente de mudança, de transformação, um sonho muito grande, porque sem sonho não adianta nada. Não adianta nada. Né? Sem sonho você não vai enfrentar medo, você não vai perder timidez, você não vai fazer nada. Ou seja, precisa sair da área de conforto, Exato. né? E transcender mesmo. Porque se você ficar paralisado na sua área de conforto, você vai ver todo mundo seguir em frente, você vai ver todo mundo conseguir vencer naquilo que eles querem vencer, e você vai ficar ali, nossa, por que todo mundo faz, todo mundo consegue ou não? Porque todo mundo está fazendo e você não. Né? Tanto que tem até os 3 níveis do querer, já ouviu falar? Não. Não, os 3 níveis do querer eu acho muito interessante, porque assim, gente, querer prosperar, querer empreender, todo mundo quer. Verdade. Não é verdade? Então, quem é aquele que fala assim, querer é poder? Não, tá errado. Querer não é poder. Querer é fazer. Só que é o primeiro passo para você conseguir alguma coisa. Você precisa querer, porque se eu não quero, eu não vou agir, não vou fazer. É verdade. Né? Então, o primeiro passo é eu quero. O segundo passo do nível do querer é eu desejo. Quando eu falo a parte do desejo, é onde eu vou avaliar o que precisa ser feito, o que eu preciso me desenvolver, quais são os meus pontos fracos, né, que eu vou precisar melhorar, quais são os meus pontos fortes que eu posso ali potencializar, que eu vou focar no início, né? E aí eu vou olhar todos os fatores, ver o que eu preciso melhorar, e aí eu tenho desejo. Aí gera aquele desejo ardente de querer crescer e tudo mais, porque eu já sei o como fazer. Eu vou ver ali o como. Então, primeiro eu quero, depois eu desejo, desculpe, desse desejo eu vejo como fazer, e o terceiro ponto é eu me comprometo. O se comprometer é a questão de você fazer, mesmo com medo, mesmo com timidez, mesmo na dificuldade, mesmo tendo os obstáculos, é você continuar fazendo, é se comprometer, é você pegar uma aliança realmente, né, do que você desejou ali, no que você desenhou, e fazer até dar certo. Então, eu falo que esses 3 pontos é muito importante. Querer é importante? É, mas não é suficiente. Depois eu desejo. É importante? É. Só que se você não se comprometer, fazer o que precisa ser feito e fazer até dar certo, não vai dar certo. Fazer acreditando, é se né, comprometer. no seu propósito. Falar, não, isso aqui vai dar certo. Exato. Mas se não der, não tem como não dar Exato. certo. Eu tenho um plano A e o plano B. Não, o plano B é fazer o A ser real, né? Porque se você tem dúvida, a dúvida já não te dá certeza. Exato. Na verdade, por exemplo, quando a gente casa na certeza que vai dar certo. E às vezes pode acontecer algum problema, porque são duas famílias diferentes, Sim. 2 histórias diferentes. Para se adaptar, né? Para se adaptar. Mas se você decidir
fazer aquilo dar certo, vai dar certo. Tenho 27 anos casada, entendeu? 27 anos. Não é fácil, mas se você se comprometer a fazer dar certo, vai dar certo. Não é verdade? Sim. Quando dois quer, as coisas realizam. Quando dois quer, Deus abençoa e o sonho se torna realidade. Exatamente. Né? E no empreendedorismo é você querer se casar com o seu propósito, igual você falou, é uma aliança. Se casar com o seu propósito e fazer até dar certo, né? E sempre pegar, né, mentorias, treinamentos, fazer parte de uma comunidade de pessoas com os mesmos objetivos, que tem ali, dá para você trocar experiência, né? Tanto que eu falo, gente, é importante sim você poder passar um pouco da sua história, você contribuir para que os outros cresçam, mas você não pode estar sempre na roda onde você só fala, você tem que estar na roda onde você também vai aprender, né? Porque eu falo que, gente, conhecimento é muito importante para que você possa evoluir e crescer, né? E aumentar os seus resultados, porque o mundo muda muito rápido. E se você não estiver buscando esse conhecimento, estar com pessoas que chegaram aonde você quer chegar, é ali que você realmente vai pegar alguma coisa que vai te ajudar de fato a crescer. As expertises, né? Das pessoas ali que já passaram por onde você quer chegar. Exato. Eu acho que a diferença entre você sonhar e você realizar é você se movimentar. Sim. Por isso que eu trouxe hoje uma mulher aqui que se movimenta, né? Quantas empresas você tem hoje? Hoje, junto com meu marido, eu tenho 4 empresas, né? Eu tenho uma empresa na área de marketing, no qual a gente fala assim, o marketing, ela atrai as pessoas e ele vai trazer, como eu posso dizer, e vai trazer algo para o seu time de venda poder vender. Né? Se você quer saber mais um pouquinho de marketing, como fazer o seu time vender, ou como começar um negócio do zero, já depois dos comerciais. Uhum. E hoje aqui o programa Café com Cláudia Moya está entrevistando Margarete Hensler, uma empresária de sucesso, pela D3+ TV, a TV de toda a família. Continuando aqui com essa maravilhosa, falando sobre superação nos negócios, né? E aí a gente estava falando agora sobre marketing. Isso, então, como eu falei, eu tenho uma empresa hoje de marketing, né, que ela faz toda a parte de atração de leads para alimentar a parte de vendas. Uhum. E aí eu tenho um negócio também de vendas, no qual a gente
ajuda as pessoas a converter esses leads em resultado, né, em faturamento para a empresa. Tem uma empresa de treinamento, porque eu acredito muito no desenvolvimento pessoal. Eu falo, eu sou fruto de treinamento e desenvolvimento pessoal. Se você olhar a Margarete de 15 anos atrás e a Margarete de hoje, são pessoas totalmente diferentes. Uma pessoa tímida, de baixa autoestima, que não falava, que tinha vergonha de tudo, cheia de medos, de paradigmas. E hoje uma mulher, né, que conseguiu conquistar muitas coisas através de treinamento. Então nós temos é uma empresa de treinamento no qual a gente capacita o time de venda e também atendemos empresas para capacitação e do time corporativo deles. E agora também eu tenho uma empresa na área de soluções energéticas, né, de energia. Então eu tenho essas 4 empresas junto com meu marido. E graças a Deus estão crescendo bem. Esse negócio de energia hoje, alternativa, né? De energia solar? Também. Não é só energia solar, né? A gente tem outros produtos dentro da linha de energia, porque hoje a energia é um mercado que está crescendo muito. É verdade. Né? Então nós temos algumas soluções aí. Hoje, por exemplo, existe... Não tem o celular, portabilidade de celular, claro, TIM e tudo mais. Hoje está acontecendo isso também no ramo de energia. Portabilidade de energia também é um dos produtos. Você escolhe a operadora, vamos dizer assim, que você quer que forneça luz para sua casa, para o seu negócio, para o seu sítio, não é verdade? Temos recuperação de contas indevidas, principalmente no ramo industrial, comercial, que tem uma conta de luz muito grande, às vezes tem muitas cobranças indevidas. A gente faz essa gestão para avaliar essa gestão indevida e ele pode ter uma recuperação muito grande do valor que ele pagou a mais, né? Então a gente faz toda essa parte de gestão de energia. Resumindo, é isso. Muito legal isso. Essa era uma das coisas que você faz que eu não sabia. Mas como eu estou aqui para conhecer a Margarete, que a gente se conheceu e se conectou, e é bem bacana, né? Sim. Vamos, se Deus quiser, ter um negócio juntas. Sim. Estamos trabalhando para isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, Margarete, sobre como é empreender começando do zero. Por quê? Tem algumas pessoas em casa, nesse momento, que querem começar um negócio, mas não sabem como começar, por onde ir, né? E a gente vai dar, então, essa direção logo, logo depois dos comerciais para você. Não sai daí. E voltamos aqui entrevistando a Margarete Hensler, uma
super mega empresária, que eu admiro demais, aqui pela D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. E nós estamos falando agora como a gente começar um negócio do zero, e como começar, e mesmo que aconteça algumas coisas no meio do caminho, que sempre vai acontecer, como continuar, né? Bom, vamos lá. Eu acredito que assim, tudo você precisa entender qual é o seu ponto de partida. Por que ponto de partida? Cada um tem um ponto de partida diferente. Por exemplo, só para você entender, aquela pessoa que veio de uma família humilde, de que nunca ninguém empreendeu, sem condições nenhuma, ela tem um ponto de partida. Aquela pessoa que já nasceu num berço de ouro, numa família que tinha condições, colocou ela numas escolas diferentes, que tem um network diferente, o ponto de partida dela é outro. Então, primeira coisa é identificar o seu ponto de partida. A partir daí, você vê quais são as possibilidades de empreender. Eu falo assim, por exemplo, quando eu decidi empreender e eu comecei a avaliar algumas oportunidades, algumas opções de empreendedorismo, eu analisei. Primeira forma de empreender é o quê? Eu tenho capital inicial, um grande capital inicial para começar a empreender? Eu não tinha. Eu era empregada no modelo CLT, que quando eu recebia meu salário e pagava todas as minhas contas, sobrava conta para pagar e não dinheiro na conta. Então, falei assim, então, primeira coisa, tem um capital inicial para começar a empreender? Não tinha, mas é uma opção. Quem tem capital inicial tem várias opções, como franquia, essas coisas, que são bons negócios, são modelos de negócio que já deu certo, que você pode começar a empreender nesse modelo de negócio, porque já é um produto validado no mercado e tudo mais. Se assim como eu, você não tem, beleza, vamos ver de uma outra forma. Outra coisa, você tem um capital intelectual? O que é um capital intelectual? Ter uma ideia revolucionária, inovadora, de algo que não existe ou de algo que vai contribuir com o mundo, né? Porque a gente fala que as empresas, na verdade, elas surgem de você solucionar o problema de alguém. Você cria um produto para solucionar o problema de alguém, é onde você começa a vender algo e o seu negócio inicia. Né? Então, se você às vezes tem uma ideia de algo legal que você possa iniciar, é o primeiro passo, né? Eu não tinha essa ideia, né, para começar algo, então não era uma opção para mim, mas se você tem algum produto ou uma ideia de algo que você possa iniciar, já põe no papel que é o primeiro passo, né? Outra forma de você começar a empreender é o network. Hoje eu tenho um network que me proporciona ter relacionamentos ou me proporciona oportunidades de empreendedorismo, né? Infelizmente, o meu network, eu falo assim, era igual ou pior a mim. E eu já não era, né? Então, eu venho de classe média baixa, né? Eu acho ou classe baixa, na verdade, não é nem média. Da classe baixa também. Me arredeci. E então, o meu network era igual ou pior a mim. Então, não tinha ninguém que poderia me dar um empurrão, um puxão para me ajudar. Dependendo, se você tem um network legal de pessoas que possam te impulsionar, que possam te dar uma oportunidade, aproveita. Né? Então, existem essas formas de empreender. E aí, você precisa ver em qual você se encaixa. Eu comecei a empreender no modelo de negócio de venda direta. Foi o meu primeiro modelo de negócio, porque eu podia começar a investir com baixo investimento, um negócio com risco zero, porque todo o meu investimento eu recebia em produtos, eu revendia aquele produto e tinha 100% de volta daquele dinheiro, né? Então, não tinha risco. E ali eu ia ter todo o treinamento para desenvolver e também me proporcionava construir um negócio escalável, né? Que eu falo, se você quer realmente se tornar uma pessoa bem-sucedida, você precisa escalar do seu negócio, ter um negócio que você, independente da sua energia, ele vai continuar crescendo e faturando. Isso é escalar do seu negócio, né? E a venda direta com o marketing de relacionamento me proporcionou isso. Só que depois de alguns anos trabalhando nesse modelo de negócio, que eu ainda trabalho nesse modelo de negócio, eu desenvolvi habilidades que me proporcionaram abrir minhas outras empresas. Por isso que eu falo do ponto de partida. Das minhas outras empresas que eu tenho, que são essas 4, fora a venda direta, então vamos dizer que é 5, né? A venda direta e o marketing de relacionamento, né? Eu tenho outras 4. E essas 4 só foi permitido iniciar e começar a dar certo porque eu aprendi e desenvolvi todas as habilidades dentro do modelo de negócio da venda direta e do marketing de relacionamento. Então, se você não sabe por onde começar, dentro desses 4 passos que eu te falei,
financeiro, network, um capital intelectual, né? Você não tem nada disso, o que eu te indico é começar nesse modelo de negócio da venda direta e marketing de relacionamento. Caso você tenha uma ideia, alguma coisa, ou um network te proporciona isso, aproveite. E caso você tenha ideia e não tenha investimento, porque toda ideia precisa de investimento. Precisa de investimento. Parceiros, né? Aprenda a buscar parcerias aí, pessoas que compre a sua ideia e você comece aí o seu negócio. Por isso que eu falo que nem todo vendedor é empreendedor, mas todo empreendedor é vendedor. Então, se você quer empreender e falar, mas eu não gosto de vender, você tem que se ressignificar aí. Um empreendedor. Porque se você olhar qualquer empreendedor no mundo, eles sabem vender, porque você vai ser a primeira pessoa que vai vender a sua ideia, o seu negócio, a sua visão. E se você não souber vender, você não vai crescer. Você não vai conquistar parceiros, não vai conquistar clientes, né? Porque eu falo, o coração de uma empresa é a área de vendas. Porque se não tem gente que traga faturamento, nenhuma empresa vive sem faturamento, sem entrar dinheiro que entra através de vendas. Então, você precisa quebrar esse paradigmas com relação a vendas e aprender a vender, né? Eu tinha esse paradigma, Cláudia. Eu odiava vender, porque eu era contadora. Pensa, contadora era eu, computador e o patrimônio de uma empresa. Então, vender para mim, tímida ainda, eu falei, não, que é isso? Falava em vender, eu ignorava. Gente, hoje eu falo que, gente, vender é o que eu mais amo fazer. Porque através da venda você abre portas, você faz parcerias, né? Olha aqui a gente hoje, né? Verdade, foi através de vendas que a gente se conheceu. Exatamente. Né? Então, aprenda a quebrar esse paradigma, a quebrar essa barreira, que você vai ver como você vai começar a prosperar a partir do momento que você aprende a valorizar e aprender a vender. Eu, como sempre gostei de vender, eu acho que eu vendia sem saber o que era venda, né? Porque eu sempre fui muito como que é? Fácil acesso, né? Converso com todo mundo, extrovertida. Eu conheço as pessoas, parece que já conheço há muito tempo, né? Então, eu tenho essa afinidade com pessoas. Sempre gostei de trabalhar envolvida com mulheres, porque eu acho mulher muito produtiva, é muito rápida para fazer as coisas, decidir. Você quer fazer alguma coisa com mulher, é incrível. Você dá a ideia, pronto. Daqui a pouco você tem um leque de ideias, de oportunidades e de solução, né? Num grupo de mulheres. Então, você está querendo começar agora, não sabe, eu quero, mas eu não sei nem o que eu quero fazer. Vai participar de networking, vai participar de reuniões, vai fazer cursos. Ali você vai conseguir encontrar o que vai encher teu coração. Eu falo que quando você faz o que você ama, você não trabalha, né? Faça o que você ama e nunca terá que trabalhar, porque é tão gostoso. Eu amo trabalhar com café. Eu falo que eu peguei a minha paixão pelo café e fiz dessa paixão conexões, né, com outras pessoas, impulsionando outras mulheres a encontrar os seus sonhos também e saber que elas são capazes sim de começar. Eu comecei a empreender depois dos meus 50 anos. O que você está esperando para começar o seu negócio, né? Vai lá. Seu coração, quando o coração da gente arde, é a hora de começar, não importa. Esse momento certo é agora. Não deixa para depois. E eu falo que o mais importante do universo do empreendedorismo é você não desistir e ter constância naquilo que você faz. Sim. Fazer até dar certo. Mas se eu errar... Corrige a rota, né? Corrige a rota. Se eu cair, levanta. Você aprendeu andando? Você nasceu andando? Você nasceu falando? Você não aprendeu isso no decorrer da vida? Empreender é a mesma coisa. É as dificuldades. E às vezes você vai se sentir muitas vezes sozinho. Verdade. Vai ou não vai? É um mundo solitário, né? Tanto que na Geração de Valor, um livro que eu li, ele fala, né, que os seus amigos, eles vão fazer de tudo para você desistir, porque eles seguem a boiada, né? Então, a boiada, eles vão para um lado, a gente tem que ir para o lado contrário, porque se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. E aí eu te pergunto, você quer ter o resultado de todo mundo? Não. Né? Então, você tem que fazer o extra, o diferente, do que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. É ali que você vai encontrar o resultado,
né? Trabalhar mais do que os outros, porque no início de um empreendedor é final de semana, né? É trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia, Isso mesmo. né? Faz parte, mas depois você colhe os frutos, a liberdade, porque eu empreendi. Sabe um dos motivos que eu comecei a empreender, Cláudia? Porque o meu sonho sempre foi ser mãe. Na época eu ainda nem era mãe, hoje eu tenho 2 filhas. Sempre foi ser mãe. E eu não queria, depois de 3 meses, ter que deixar meu bebê numa escolinha para ir trabalhar no mercado tradicional. E eu comecei a empreender para ter liberdade para fazer os negócios com a minha filha. Então, por exemplo, minha filha está aqui hoje. É verdade. Está aqui hoje. Porque eu posso levar para onde ela quiser, dependendo. Se você trabalha no tradicional, você não pode levar sua filha. Verdade. Né? E eu, no começo, eu levava minhas filhas para onde eu tinha que ir. Porque o empreendedorismo te proporciona isso também. E daqui a pouquinho, depois dos comerciais, nós voltamos aqui com a Margareth Hesler, falando mais sobre negócios, sobre empreendedorismo, o que a gente ama. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Voltamos aqui pela D3 Mais TV, a TV de toda a família, no nosso programa Café com Cláudia Moia, uma entrevista deliciosa hoje com a Margareth Hesler, uma empresária que conciliou aí família, negócios. A gente está falando sobre vários assuntos e aí ela falou que tem 4 empresas, não é uma só, tá, gente? 4 com o marido dela. Como é isso, meu amor? Que às vezes as pessoas não conseguem ficar meia hora. Eu já empreendo com ele há uns 15 anos já, né? Então, inclusive, eu tenho um livro falando sobre isso. Olha. Um Pacto de Prosperidade, Como Trabalhar em Casal. É um e-book que eu tenho, né? Bacana, depois eu eu quero. repasso para você o livro. Que eu falo sobre isso. No começo, existem os desafios, erros na comunicação, que não é fácil, são 2 pessoas diferentes, com mentalidade diferente. E se você não sabe separar o profissional do pessoal, você leva problemas do trabalho para dentro de casa, ou problemas de casa para dentro do trabalho, e tudo isso gera uma confusão, né? Então, no começo foi difícil, a gente teve que aprender a lidar com isso, mas hoje a gente se dá super bem, né? Tanto que eu falo que foi a sociedade deu certo tanto no casamento quanto nos negócios, né? Negócios. Porque nossa primeira sociedade é o casamento. Com né? certeza. É o casamento. E levando da mesma forma para os negócios, dá certo. Só que tem que alinhar com, a comunicação. Literalmente, não leve os problemas de casa para o trabalho, né, para o negócio, ou os problemas do negócio para dentro de casa. Tenha o horário para falar de negócios, senão a gente fala de negócio o tempo inteiro. O tempo inteiro, verdade. Né? Tanto que eu e meu marido, a gente tem uma regra. Dentro do quarto, é proibido falar de negócios. O quarto do casal é um negócio para Somos pro casal, casal, exatamente. né? Não para você levar problemas e negócios para lá. Outra coisa, gente. O significado do dinheiro para cada um é diferente, né? Por exemplo, o meu marido, o significado do dinheiro para ele é liberdade. O significado do dinheiro para mim é segurança. E conforme você dá um significado com o dinheiro, você vai se comportar com relação ao dinheiro da maneira que ele tem um significado para você. E aí a gente brigou muito no começo por causa de dinheiro. Porque cada um vê de uma forma. Por exemplo, a gente ganhava dinheiro, eu queria guardar o dinheiro, porque ter dinheiro guardado me trazia segurança. E ele queria gastar o dinheiro, porque para ele é liberdade. Poder comprar o que ele quer, sem olhar preço, aquela coisa toda. Então, ele saía, torrava o dinheiro e eu queria guardar, e no começo a gente brigava por causa disso. Depois que a gente entendeu o significado do dinheiro para cada um, como cada um se comportava, a gente alinhou a conversa. E aí o dinheiro já não foi mais um problema, porque a gente entendeu que precisava, sim, reservar um dinheiro e também ter um dinheiro para a liberdade. Exatamente. Né? Mas só depois de que cada um entendeu ali um significado para cada um. E no meu livro eu falo sobre isso. Mas é muito importante isso, porque realmente, mesmo que a gente não tenha um negócio junto, mesmo que você não tenha
uma empresa junta com seu marido, que nem eu tenho a minha empresa e o meu marido tem a dele. A gente às vezes tem a dificuldade, às vezes, de fazer as coisas, porque no final... O dinheiro é dos dois. O dinheiro é dos dois e os dois têm que fazer as coisas junto. Sim. E igual você falou, para uma liberdade, para outra segurança, e às vezes gera conflito. E é bom ler o seu livro, que com certeza vai ajudar bastante, não só para quem empreende junto, mas para o casal mesmo, né? Que nem, por exemplo, tá? Sonhos. A gente tem que ter o nosso sonho individual. Sim. A gente tem que ter os sonhos em conjunto. Por quê? Às vezes um quer uma coisa, outro quer outra totalmente diferente. Cada um vai colocar uma energia, cada um vai decidir pagar um preço. E se você não estiver alinhado no sonho, o sacrifício que tem que pagar para realizar o sonho, né, as coisas que tem que abrir mão, ou o seu cônjuge ele vai te puxar para baixo, ele vai ser uma âncora que vai te puxar para baixo, ou ele vai ser um trampolim que vai te impulsionar para crescer. E você só vai conseguir isso, ele só vai ser um trampolim, e você também um trampolim para ele, se você tiver os seus sonhos alinhados. Os dois estiverem dispostos a pagar o mesmo preço, os dois estiverem dispostos a crescer juntos, a fazer o que tem que ser feito, e aí sim vai dar certo, né? E eu também falo sobre isso no livro. Então, tive que aprender muita coisa, mas hoje, graças a Deus, a gente lida muito, nós nos damos muito bem dentro dos negócios, entendendo o papel de cada um, você precisa desenhar o papel de cada um, ter hierarquia, respeitar a hierarquia dentro de casa, hierarquia dentro do negócio. Tem negócios que o meu marido, ele tem, vamos dizer assim, uma porcentagem maior e uma responsabilidade maior do que eu. Então, a gente sabe, eu sei lidar com essa hierarquia e, ao mesmo tempo, ele também com relação a mim. Como tem negócios que eu estou à frente e eu tenho um patamar maior que ele. E ele me respeita dentro disso, né? Então, isso é muito importante. Uma coisa que você falou que é o fundamental para qualquer relacionamento dar certo. O respeito, Exato. né? Respeito, admiração, porque com o tempo vem também a admiração, né? Pô, que bacana que meu marido consegue desenvolver isso legal, minha esposa faz isso legal. Começa um respeito mútuo, uma admiração mútua, e aí o negócio vai fluindo, né? Exato. E as habilidades se complementam, né? Porque eu falo, não adianta os dois quererem fazer tudo as mesmas coisas. Tem coisas que ele é muito melhor que eu e tem coisas que eu sou muito melhor que ele. E cada um entendendo quais são os seus pontos fortes, o que você faz de melhor, as suas habilidades, e coloca as suas habilidades dentro do negócio focada nela, sem cada um querer, não, eu quero fazer isso porque isso dá mais dinheiro, porque isso traz mais visão dentro do negócio. Só que se não é a sua habilidade, deixa ele naquela que ele faz bem e você faz aquilo que você faz bem. Lógico, isso não te impede de fazer um curso, de desenvolver essa habilidade para você crescer e também ter essa habilidade, mas é importante você focar naquilo que você já é boa, né? Tanto que a dica que eu dou, eu não sei por onde começar. Quero começar a empreender. Por onde eu começo a empreender? Vê o que você faz de melhor. Qual é a sua principal habilidade? O que é aquilo que você mais ama fazer? Pega aquilo e transforma aquilo num produto e começa a vender aquilo, que com certeza vai ter sucesso, porque você vai fazer com amor, você vai ter coerência para falar, você vai ter autoridade para falar, e aí as coisas vão acontecer e vai dar certo, né? Mas sempre lembrando dos desafios, que é constância, tempo, tudo que é grandioso, tudo que é de sucesso, que você olha, levou tempo para ser construído. Nada acontece em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, né? Eu demorei mais de 10 anos, vamos dizer assim, dentro do segmento para realmente me transformar numa pessoa bem-sucedida, né? Mas sempre foi crescendo de pouquinho em pouquinho, mas foi crescendo, né? Mas o resultado expressivo não veio no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Né? Então tem que entender isso. É o básico feito todo dia, né? Não tem assim, muita receita de como fazer. É começar a ir fazendo, né? Exato. E dentro de tudo isso que você falou, que realmente para mim também foi muito bom esse papo com você hoje, né? Porque eu também estou empreendendo, mas também faz pouco tempo, apesar de um monte de coisa que já aconteceu. Vai fazer 3 anos ainda, em julho desse ano, que eu comecei a empreender. Então, tenho muita coisa para aprender e com pessoas igual você conhecendo, já vai me abrindo um leque, já vai me dando uma direção. E eu sou muito feliz e grata a Deus pelas oportunidades que Ele está me dando, né? Sim. E eu queria que você deixasse um recado para o nosso público, né? Uma mensagem para eles, o que você hoje deixaria para eles de mensagem, e depois qual o seu Instagram,
se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sim. Olha, me veio na mente agora, então vou falar aquilo que veio na minha mente. Entregue os seus projetos nas mãos de Deus e eles serão bem-sucedidos. Né? Todos os meus negócios eu entreguei nas mãos de Deus. Os que não deram certo é porque não tinha que dar. E os que deram certo é porque Deus estava à frente dele, Ele me guiou, Ele me deu sabedoria para fazer o que precisava ser feito. Né? Então, a frase para você é essa. Deixe, né? Entregue os seus projetos nas mãos de Deus e eles serão bem-sucedidos. E agradeça todos os dias pelas portas que serão abertas e pelas portas que serão fechadas, porque Deus sabe o que é melhor para você. Isso é verdade. E as minhas redes sociais, vocês vão me encontrar no Instagram, Facebook, no YouTube, Margarete Hensler. Então põe lá, @Margarete Hensler. Você me encontra nas redes sociais, tem bastante conteúdo lá que pode te ajudar. E eu agradeço muito, né, pela oportunidade de tê-la aqui no nosso programa, que com certeza agregou bastante, né, com o conteúdo que você trouxe, porque muitas vezes as pessoas têm realmente dificuldade de começar por causa da timidez ou por não saber qual direção tomar, né? E eu quero agradecer a você que está aqui assistindo o nosso programa desde o início até agora, você que começou a assistir do meio para cá, mas não importa. Eu agradeço a você por estar aqui comigo e eu quero deixar um convite para vocês estarem conosco no próximo programa Café com Gosto de Cláudia Moia. E um beijo no coração de vocês e um excelente final de dia e um excelente final de semana. Que seus sonhos sejam realizados e até a próxima quarta-feira aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Tchau, tchau. Beijo. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.